Boa tarde, internauta. Começa agora mais uma edição do Bernou Entrevista, que traz hoje aqui em nossos estúdios o Renan Monteiro Queiroz, que é autor aqui do livro Profissão Goleiro, da iniciação ao alto rendimento. Boa tarde, Renan, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado aí de casa por estar acompanhando. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, do seu livro, da profissão, ser goleiro, enfim, também da profissão de educação física, no qual você é formado, né? Isso. É goleiro desde os 9, 8 anos, formado em educação física, pós-graduado em treinamento esportivo também. Então, ligado sempre ao esporte. Sempre desde pequenininho, sempre ligado ao esporte. Então, vamos falar do seu livro, né? Desde quando foi a base, assim, do seu desenvolvimento, como que surgiu a ideia da criação do livro? Então, na realidade, a ideia foi mais que uma necessidade, né? Quando eu estava terminando a faculdade de educação física, eu precisava fazer um artigo, né, sobre um esporte, né, sobre a minha área. E aí eu pensei, pô, em vez de falar do futebol, eu vou falar mais do meu tema, né, que seria o goleiro. E eu senti uma necessidade muito grande por falta de artigos, de falta de livros, né? Hoje a gente tem vários artigos e livros sobre futebol, só que especificamente sobre goleiro, quase zero. A gente não tem muitas coisas a respeito. E aí surgiu essa dificuldade em fazer um artigo, porque me faltava algumas referências teóricas para poder pautar o que eu queria propor, e aí eu acabei tendo essa ideia de fazer o livro, né? Hoje, se o pessoal procurar, vai achar muita biografia, então às vezes vai ter biografia do Rogério Ceni, do Marcos do Palmeiras, vai achar o Marcos do Palmeiras, que você acha foto, você acha título, mas você não acha nenhum livro falando assim, como se tornar o que é ser goleiro, como se tornar um goleiro, o que eu posso fazer para aprimorar, para poder começar. E aí eu tive essa ideia, né, junto com a editora Forte, que é a editora do livro, que apoiou a ideia desde o começo, e aí a gente começou a elaborar esse livro. Então, o leitor que for pegar esse livro aí nas livrarias, ele é um livro de quantas páginas? Então, é um livro que ele está com quase 300 páginas, é um livro bem ilustrativo, a intenção do livro é ser o mais didático possível. Então, a gente fez um livro aí que ele é dividido em 3 capítulos, que é preparação técnica, preparação física e preparação psicológica. E a ideia era mostrar mesmo como que um goleiro funciona nos treinamentos, como que ele realiza as defesas e como que é o aspecto dele também nos jogos, porque o goleiro ele não é só chegar lá e defender, não é só a técnica. Tem toda uma preparação. Tem a preparação, que é a técnica, a preparação física e a psicológica, que é um fator também hoje que é muito complicado, principalmente para o goleiro, porque se o goleiro erra, a culpa é do goleiro. A culpa é dele. Se o jogador erra, a bola ainda vem para trás, ainda tem alguém que pode ali salvar, mas o goleiro não, se ele errar, atrás é o gol, não tem como se desculpar depois. Então a gente pegou esses 3 aspectos e eu peguei também um pessoal que me ajudou, que colaborou bastante no livro. Então 80% do livro é sobre preparação técnica, né, os movimentos, correção, então tem bastante ilustração, alguns movimentos errados que os goleiros fazem, que a gente pode corrigir, alguns exercícios educativos que pode ser feito também, até em casa pode pegar uma bola, dá para seguir certinho. E na parte de preparação física, a gente pegou um pessoal da USP, que é o René e o Cortez, que eles falaram um pouco mais profundamente sobre como trabalhar essa preparação física. Isso é bem interessante para quem é treinador, para quem é treinador de goleiro. E eu achei essencial ter esses 2 capítulos no livro, a preparação física e psicológica, porque é o mais escasso ainda. Até se você procurar um pouco sobre técnicas de goleiro, você acaba achando, mas a preparação física e psicológica é bem escasso. Que eu acho que é uma das mais fundamentais, principalmente a questão psicológica. Psicológica, né? E a preparação psicológica foi um pessoal da Unicamp, que foi a Tânia e o Tadeu Yoshit, esqueço o nome dele, nome meio complicadinho. Então eles fizeram, o pessoal da Unicamp fez essa parte psicológica, e tanto a parte psicológica como a parte de preparação física, eles tiveram dificuldade porque não tem referências aqui, eles tiveram que buscar em referências internacionais, e mesmo assim muito escasso. Então, por exemplo, o René, ele teve um pouco mais de trabalho, porque quando ele foi falar do gesto do goleiro de lançar com a mão, então você não acha em livro, como é que eu vou trabalhar na parte de preparação física, tem alguns tópicos, né? Então ele fala sobrecarga no movimento, certo, e alguns exercícios para fortalecer. Então, ele falou, como é que eu vou falar sobre isso se eu não tenho nenhuma referência? Então ele foi lá nos estudos americanos, pegou um gesto parecido, que é um gesto do beisebol, e correlacionou alguns estudos que tem de esportes com movimentos similares para poder ajudar naquilo que ele queria propor.
O interessante é que, a partir disso, que mais pessoas possam pegar. Agora a gente tem uma referência de goleiro, trabalhar em cima e dar sequência com mais livros, mais artigos sobre isso. E a parte de preparação psicológica foi muito interessante, porque eu até conversei com a Tânia, eu falei assim, goleiro parece que é uma coisa assim, você está num jogo, se você está inseguro, vai dar errado. Você acaba transmitindo também, dá errado. Hoje, recente, você pega alguns clubes, né, a confiança no goleiro, por exemplo, o Rogério Ceni, que já está em final de carreira, por mais que seja um goleiro de mais idade, a experiência que ele tem e a personalidade que ele adquiriu esse tempo todo, de saber se comportar em situação adversa, então isso é muito importante. E a gente vê que tem alguns goleiros, principalmente goleiros um pouco mais jovens, que sofrem um pouco com essa parte. Então, o goleiro ele é uma posição individual no esporte coletivo, né? Então, às vezes, até em muitos aspectos, ele treina separado, às vezes ele fica meio que num grupinho só de goleiro, então ele acaba se tornando um pouquinho à parte, né? Então, distante. Grupo, então, né? Foi bem interessante, porque a Tânia ela conseguiu fazer alguns estudos, fazer algumas perguntas, analisar a situação desde a categoria de base, né? Como funciona, o que o goleiro sente, se ele se sente muito separado, como que fazer para ele, como os treinadores podem ajudar ele a não se sentir, por exemplo, quando ele tomar um gol, a culpa é só dele, a amenizar, tentar trabalhar um pouco melhor essa situação. E por isso que eu achei extremamente importante essa parte de preparação psicológica. Eu tinha uma vontade também muito grande de colocar um capítulo sobre preparação tática no livro, que eu penso em colocar numa edição futura. Mas até pelos recentes resultados aí da nossa seleção, que é interessante até para quem está aí de casa interagir, acompanhar também, é que a gente tem que estar numa evolução muito grande na preparação tática, principalmente com o goleiro. Então eu peguei essa transformação durante a escrita do livro e eu ainda não tinha uma opinião ou algo concreto no futebol brasileiro que a gente pudesse usar de exemplo. Mas só para o goleiro da Alemanha, o Manuel Neuer, ele nas partidas da Copa do Mundo, é impressionante como ele joga com o pé. Tem até um vídeo que tem aí circulando na internet de alguns lances dele do ano passado, que quem olha e fala assim, esse goleiro é totalmente maluco, porque às vezes ele está lá no meio do campo cabeceando bola. O cara não é goleiro, como é que ele está lá na frente? Então, às vezes ele dá a opção de passe lá na lateral, o goleiro largou o gol, foi na lateral da opção de passe. Então, isso é muito interessante, isso é uma evolução, eu acho que é uma das maiores evoluções que o goleiro teve nos últimos 20 anos, eu acho que é uma das maiores evoluções. Teve uma evolução muito grande há um tempo atrás, que toda hora jogavam com o goleiro podia pegar com a mão quando um jogador da própria equipe recuava, né? E aí tiraram da regra, porque o jogo acabava se tornando maçante, né? Porque toda hora tá apertado, joga no goleiro pega com a mão, segura o jogo. E aí só deixaram o goleiro jogar com o pé. E aí o que acontece? O pessoal lá da Europa, ele pensou, vamos tentar fazer a mesma coisa que a gente fazia antes, só que com o goleiro com o pé. Já que ele não pode pegar com a mão, vamos aperfeiçoar ele com o pé. E aí hoje o goleiro, ele trabalha muito, principalmente o goleiro europeu, ele trabalha muito bem no sistema tático da equipe com o pé. O goleiro brasileiro ainda, não por culpa do goleiro, mas todo de um sistema, né? Às vezes o treinador ele precisa ter essa visão de querer trabalhar com o goleiro. Então a gente ainda não está com essa visão ainda. Tem alguns treinadores que estão trabalhando, mas ainda é algo novo, ainda recente, principalmente aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Corinthians nas categorias de base, onde os treinadores eles tinham essa visão. Era uma visão, muito legal você ver que isso é possível. Desde o sub-11, a gente trabalhava os garotinhos de 11 até sem responsabilidade, porque o garoto nessa idade ele ainda é muito imaturo, mas ele já começa a evoluir. Com 15 anos ele já tinha um conhecimento muito bom do jogo, então ele já conseguia dar opção de passe e você vê na prática algo que é possível, não é só teoria você falar que o goleiro tem que participar. Você vê na prática também. E isso é questão da metodologia de cada equipe, né? Se a equipe se propor a fazer, eu posso falar do Corinthians porque eu trabalhei no Corinthians, então eu acompanho o trabalho lá durante 3 anos quase. E ainda acompanho com alguns amigos que ainda estão lá. Mas isso depende muito da equipe. Por exemplo, o Corinthians ele teve uma mudança muito grande desde a coordenação. Então, quando chegou um coordenador, ele tinha uma visão já de um modelo mais europeu. Tudo, né? Mudou os treinadores e ele contratou pessoas com a visão que ele tinha.
Então, esse é o bom trabalho de categoria de base que a gente precisa ter, né? Ter não é só estrutura boa, porque tem times no Brasil que até, não são todos, mas tem sempre uns que tem uma estrutura melhor que o outro. Mas às vezes, mas aquele tem uma estrutura melhor, o outro consegue revelar um pouco mais de jogadores, porque talvez o material humano do outro clube seja um pouco melhor. Então, isso é fundamental, principalmente na formação de goleiros, né? Você pega o Palmeiras, que eu acho que é um dos times que mais revela goleiro, também tem uma visão bem parecida. O próprio São Paulo, né? São Paulo também com o Rogério Ceni, já teve os goleiros, tem um Denis agora. Trabalhou com o Zete também, né? Trabalhei com o Zete, trabalhei numa academia de goleiro. O Zete também foi goleiro do Palmeiras, ex-goleiro do São Paulo, né? Do São Paulo, mais no São Paulo do que no Palmeiras. E o Zete, ele montou uma academia de goleiro juntamente com outros 2 sócios. E foi uma ideia muito bacana, porque a intenção era fazer uma academia de goleiro que fosse para todas as idades. E surpreendeu, porque dobrou praticamente o número de alunos, e eles estão quase 4 anos, se eu não me engano, de atividades. E é algo novo, porque, por exemplo, tem até alguns amigos que foram frequentar lá que falavam, o médico falou para mim que eu preciso fazer uma atividade física, mas eu odeio ir para academia. Pegar ferro não é comigo. Então, eu gosto de ser goleiro. Ou eu nunca fui goleiro, vou começar e é uma atividade. Então, ele vai lá, faz uma atividade física, que é uma qualidade, uma intensidade muito alta, mas é uma qualidade muito boa também. E acaba tendo os benefícios que ele teria também fazendo uma atividade numa academia, ou o próprio não gosta de correr, então quer fazer algo do tipo. É lógico que a gente, lá na academia, quando a gente trabalhou, e eles ainda mantêm essa metodologia, de acordo com cada idade, né? E cada objetivo, porque lá eles atendem goleiros que querem ser profissionais, querem seguir carreira. Querem seguir carreira. Tem muitos hoje que procuram carreira universitária. Então, tinham bastante alunos lá que querem se aperfeiçoar para poder, talvez, conquistar uma bolsa nos Estados Unidos com uma porcentagem. Então, isso é bem interessante também. Isso, eu acho que, para mim, é o mais interessante de tudo, é você conseguir conciliar uma bolsa com o futebol, que no Brasil é muito complicado. A gente fala sempre, ou você joga ou você estuda. Era até tem que deixar um de lado. Antigamente era assim, hoje já começou a mudar. Hoje a gente já começa a barganhar com o estudo. Isso é muito interessante. E também tem goleiros amadores. Você pega goleiros amadores das equipes de várzea aí da Redondeza. Tem muita gente com talento. Eu já cobri alguns jogos de várzea aí. Muita gente com talento, E tem um pessoal, então tem uns goleiros que já ficaram sabendo da várzea, assim, vou me especializar para poder melhorar no meu final de semana. Isso é bem interessante também. Não só de várzea, como em clubes, né? Clubes internos, clubes pequenos. E às vezes tem um senhorzinho lá que se chama Bunil. Ele tem, se eu não me engano, ele tem 78 anos, alguma coisa assim. E é impressionante você ver um goleiro com a disposição que ele tem, fazendo todos os movimentos certinho, pula para um lado, pula para o outro. Dando de 10-0 é muito jovem. Nossa, eu chegar nessa idade assim, bem desse jeito, eu tô muito feliz. Tá no lucro. Mas você vê vários... É engraçado, eu tinha uma turma à noite, que era uma turma que era formada por um engenheiro, um tinha uma loja de roupa, o outro tinha uma rede de restaurante. Então, eram... Algo bem diversificado. Né? Algo bem diversificado. Eram pessoas comuns, numa faixa etária de 30 anos para cima, que tinham aquele momento de prazer e estavam fazendo uma atividade física de qualidade e sendo goleiro. Então, é uma alternativa, eu recomendo para quem quer procurar uma academia de goleiro, no caso a academia de goleiro do Zete, da Fechando Gol. É uma academia muito boa, ou se não, até um treinamento personalizado, tem várias pessoas aí dando treinamento de goleiro personalizado, e que isso é uma coisa interessante, é uma oportunidade. É um caminho também, né? Fazer uma atividade. Bom, daqui a pouco eu volto a falar do seu livro. Eu vou só aqui abrir para os nossos internautas que estão participando do Linha ao Vivo. O Aldo Gabelli, ele participa enviando a pergunta para você. O Palmeiras afastou o goleiro Fábio aí por questões técnicas. Você acha que foi justo? O problema dele é técnico ou psicológico? No caso do goleiro Fábio, eu tenho uma opinião que eu acho que entra mais no emocional, acho que entra mais pelo lado psicológico. Porque o Fábio, ele até não... Se você pegar todos os jogos que ele fez pelo Palmeiras recente, ele fez ótimas defesas, ele se mostra ser um goleiro muito técnico. Eu até acompanhei a opinião de alguns treinadores, do Gareca, do Dorival, que falam que no treinamento ele é muito bom, ele é um cara totalmente comprometido, muito bom goleiro. Então, assim, só que teve algumas falhas em momentos decisivos de jogos, onde o Palmeiras estava em 0-0, aí ele acabou tomando um gol, desestabilizou a equipe.
Então, nesse aspecto mais emocional, eu acho que o Palmeiras está fazendo certo, porque é complicado quando um clube dá uma oportunidade para o goleiro e na primeira falha já tira. Não é o caso do Fábio. O Fábio ele teve várias oportunidades, ele já teve aí, acho que mais de 6 jogos já seguidos, e ele teve uma oportunidade de se estabilizar na meta do Palmeiras. E a chance é dada para todo mundo, né? Talvez por esse momento psicológico dele seja melhor dar chance para o Deola, que também é um outro goleiro que está voltando aí para o Palmeiras, enquanto o goleiro do Palmeiras não se recupera, o titular que é o Fernando Praz. Mas eu acho que o Palmeiras fez certo nesse sentido. Ele deu uma oportunidade para um treinador argentino, deu uma sequência de jogos, não deu certo, trouxe outro treinador, o goleiro é a mesma coisa, deu oportunidade. Eu acho que nesse lado é bom. O Palmeiras está dando a oportunidade para as pessoas. Infelizmente, os resultados não estão vindo, né? E a torcida acaba ficando impaciente, mas eu acho bom nesse ponto de vista, da oportunidade. E ainda mais que o Fábio é da categoria de base, então não contratou nenhum goleiro, porque poderia simplesmente trazer outros goleiros. Vamos contratar um goleiro. Não, deu oportunidade para alguém que está lá embaixo, né? Coisa que o Santos fez recentemente também com o Rafael, que foi fora, agora o Aranha é contratado, mas fez com o Rafael também. Então, eu acho que nesse sentido o Palmeiras fez certo. Fez certo. Então, a gente estava falando aqui de futebol masculino, vamos falar do feminino agora, porque você também treinou, né? Uma equipe feminina. Conta pra gente da experiência. Então, eu trabalhei com futebol feminino também no Corinthians e trabalhei no São Caetano recentemente. Futebol feminino é um esporte que ele é muito divertido trabalhar com futebol feminino. Eu me diverti bastante, as jogadoras são bem profissionais pouco também. Valorizado, infelizmente, não muito pouco valorizado. O futebol feminino ele deveria ser mais por ser um esporte olímpico. Às vezes você vê modalidades não olímpicas com um pouco mais de valorização até financeira. Então eu acho que essa valorização, e aí eu não culpo os clubes, eu acho que é mais as entidades, por exemplo, CBF, que é diretamente ligada, que tem os campeonatos mundiais que disputam, é a marca que está ligada ao futebol feminino, o governo que tem as Olimpíadas. Então eu acho que essas duas entidades deveriam valorizar um pouquinho mais, porque o futebol feminino ele até tenta se estabelecer em alguns clubes. Recentemente, o último grande clube que conseguiu manter uma estrutura boa foi o Santos, que teve que desmontar, e a alegação do presidente é que ele gastava quase 300 mil reais por mês para bancar toda a comissão e as atletas, e o retorno dele financeiro é muito pouco. Então, assim, ele tentava até fazer um marketing legal, o Santos, com as meninas, mas acabou não surtindo o resultado. E ele tem que pensar na saúde financeira do clube, assim como os outros clubes também pensam desse jeito. Então, eu acho que a solução para o futebol feminino é algo mais em governo federal, alguma coisa ligada a alguma empresa que possa ajudar, do que clubes, Palmeiras, Corinthians, Santos. Eu acho que daria mais certo nesse outro caminho. O que a gente pede, o que a gente sempre briga pelo futebol feminino é que ele não precisa ser igual ao futebol masculino, até porque é algo que é meio que irreal, se for comparar os 4 clubes grandes de São Paulo, os 12 do Brasil, do salário dos jogadores, dos atletas, mas que fosse um pouco parecido com o vôlei, que chegasse perto assim, da estrutura que alguns esportes têm no Brasil. Mas isso depende de muitas coisas, isso depende da Federação Paulista, Federação Brasileira. Eles precisam se organizar um pouco melhor no futebol feminino para poder fazer a modalidade se autossustentar, porque no momento eu não vejo saída hoje para o futebol feminino. A gente sempre trabalhei com futebol feminino bastante tempo, tinha ano que a gente falava, esse ano vai. Cresceu o número de times, ficou legal o campeonato, aí dá uma murchada. Esse ano apareceu um campeonato brasileiro, apareceu algumas coisas interessantes também, mas ainda o pessoal já está meio com o pé atrás para ver se realmente vai dar continuidade, mas vamos aguardar, né? Vamos ver. Eu espero que com as Olimpíadas chegando, a gente possa utilizar o futebol feminino um pouco mais valor. Dá um pouco mais valor, né? Porque não deixam de ser não só o futebol feminino, mas todas as outras modalidades, né? Tem bastante modalidade aí que precisa de um reconhecimento um pouco melhor. E Renan, e planos? Você lançou esse livro, quando que foi o lançamento dele? O lançamento desse livro foi em 2012, tá? Foi no Museu do Futebol lá no Pacaembu. E eu pretendo agora, mais para frente, tá lançando uma segunda edição com uma versão um pouco mais atualizada, com uma preparação tática já inclusa. E aproveitar que já teve muita mudança, o futebol assim, ele evolui muito rápido, né?
a evolução do futebol. Para quem acompanha mais detalhadamente, a intensidade do jogo ela aumentou demais. Então, os jogadores a cada ano têm que estar um pouco mais preparados fisicamente, tem que estar mais concentrado taticamente. Então, as coisas evoluem, né? E recentemente a gente já até teve muitas críticas aos treinadores brasileiros, que muita gente por parte da imprensa esportiva, até com razão, criticou que alguns treinadores estavam desatualizados. Eu acho que isso mais pelo fato da Alemanha Alemanha e Espanha mostrar um padrão de jogo totalmente diferente do que os brasileiros vêm apresentando nas equipes de futebol, né? Mas tem muito tempo ainda para lançar outros livros, assunto que não vai faltar. A gente vai pensando em goleiro, então, goleiro não falta, dá para lançar um livro só de frango, um livro só de defesa bonita, mas a intenção que eu quero é continuar mais com um livro técnico mesmo, para poder estar ajudando as pessoas a seguir carreira ou até algum material que possa orientar. Orientação, muito bem. Agora vamos à pergunta da Giovana, ela não deixa o sobrenome, e pergunta: morro de vontade de ser goleira, tem espaço para mim? Tem espaço. Futebol feminino, assim, é aquela coisa, a gente ainda não tem uma estrutura adequada, ideal, né? Mas tem alguns projetos de futebol feminino. Aqui na região mesmo tem o projeto do São Bernardo, que é um projeto que eles desenvolvem com as meninas ali no Baetão. Tem também um projeto muito bom de futebol feminino, que a Graziele, que é ex-árbitra também, ela é coordenadora hoje do projeto ali em São Caetano. Então tem esses dois projetos, em São Bernardo aqui no Baetão, com futebol feminino, e lá em São Caetano com a Graziele, eu não sei em São Caetano qual é a idade, eu acho que em São Caetano é mais categorias de base, precisa dar uma consultada lá, mas na região tem dois projetos bem interessantes. Em Santo André eu não conheço o projeto, mas em São Bernardo e São Caetano eu sei porque eu acompanho e eu sempre vejo algumas postagens sobre a modalidade. Tem futebol feminino, então se ela estiver na região, ela pode dar uma conferida. Está pertinho aí de você. E, Renan, voltando à publicação do seu livro, né? Você contou com a participação de várias pessoas para poder fazer o desenvolvimento aí do livro. Dificuldades você deve ter tido. Em algum momento pensou em desistir, falar, não vou fazer isso? A parte mais difícil do livro, acho que foi a parte burocrática. A gente teve eu tive um contratempo aí com editora, com imagens, mais por elaboração do livro. Então, essa foi a parte mais difícil do livro. A escrita ela foi difícil também. A elaboração do livro, você elabora de um jeito, aí nunca tá bom. Não está satisfeito. Eu acho que autor nenhum, quem escreve um livro, um artigo, sempre olha, relê, falta alguma coisa. Então, cada vez que eu relia, mas o que me ajudou muito foi as pessoas que colaboraram. Então, foi o Renê, a Tânia, o Cortez e o Roberto Tadeu e a Oshit, que eles agregaram muito valor ao livro. Então, eu precisava deles, porque eu falei, não adianta eu escrever um livro só sobre técnicas e falar da minha experiência prática ou até teórica também, da época da pós-graduação na universidade, sobre preparação física e psicológica. Então, eu procurei quem é da área mesmo, quem está engajado, para fazer uma coisa de qualidade, para fazer um todo de qualidade. Então, quem procurar o livro hoje vai ver que as pessoas que escreveram estão na área, tudo que está escrito ali tem embasamento e dá para confiar ali. Teve um bom retorno, foi satisfatório? Teve um bom retorno. O livro, o principal retorno que eu pensei para o livro era o retorno de conhecimento, que pudesse... Porque eu me senti muito chateado na época que eu fui escrever algo sobre o goleiro, uma profissão que eu estava atuando, algo que eu gosto muito de fazer. E não tinha muito material. E não tem material. Então eu falei, eu preciso escrever alguma coisa para dar um pontapé inicial, para fazer o pessoal escrever um pouco mais sobre o goleiro e que se discuta mais, que gere críticas, que a gente está aberto a críticas, elogios. Então, o que eu espero é isso, que daqui para frente se lance vários livros, tem até amigos escrevendo outros livros de futebol, tudo colocando a preparação de goleiro. Isso já é muito positivo, porque não precisa ser só um livro de goleiro, mas eu vi que alguns livros que foram lançados recentemente tem um capítulo sobre preparação de goleiro. E isso eu achei bem bacana. Eu achei, o pessoal já está olhando com um lado. E eu acho que agora vai crescer muito mais. Os livros de futebol agora eu acho que vai ter muito mais sobre goleiro por causa dessa dinâmica do goleiro trabalhando no sistema tático da equipe.
Então o goleiro não tem como ser descartado. O goleiro, como dizem, tem gente que diz que é 80% do time, tem gente que faz bullying com o goleiro, mas o goleiro é essencial para a equipe, não dá para pensar um futebol sem ele. Bom, a Eliana pergunta, Renan, futebol é arte ou é técnica? Então, futebol arte, o pessoal brinca muito por causa da plasticidade, né, que tinha antigamente. Hoje em dia, não vou falar que não é nenhum nem outro, mas assim, a técnica, ela desde a base, não é imprescindível, tem que ter a técnica, não só para o goleiro. O goleiro ele precisa ter a técnica muito mais refinada pelos movimentos que ele precisa, do que o jogador. Mas o futebol ele é um conjunto, é técnica, é a preparação física, é a preparação psicológica, é a disciplina tática. Então hoje o futebol ele evoluiu tanto que um jogador ele precisa ser um jogador completo para chegar num alto rendimento, que é uma coisa também que é bem complicada, são poucos os que conseguem chegar, principalmente para o goleiro. O goleiro só joga um, então o jogador é mais concorrente. Eu costumo falar até para os meus alunos, porque você pega um caso recente, por exemplo, pegar o Marcos e o Rogério Ceni. O Marcos nem tanto, mas o Rogério Ceni ele está no gol de São Paulo, aí vai fazer mais de 20 anos. Então você pensa o tanto de jogadores que não saíram da base do São Paulo, que não chegaram no profissional e que não conseguiram emplacar porque já tinha um ícone ali, né, que é o Rogério Ceni. Então o goleiro é muito complicado, chega a ser de 1 milhão, eu acho que deve ser uma porcentagem por aí, para chegar num nível top de um clube grande no Brasil. Desde criança, da sua infância, só para a gente encerrar o bate-papo, você sempre sonhou em ser goleiro ou não? A partir de algum ponto ali do futebol, mas não tinha algo na mente? Eu sempre gostei de ser goleiro, eu não sei porquê. Eu acho que eu brincava com meu pai jogando futebol na garagem, e ele chutava a bola e eu achava mais divertido tirar o gol dele, deixar ele triste, do que fazer um gol e ficar feliz. Então, assim, a felicidade do goleiro é impedir o grito de gol da torcida. Então, eu sempre gostei de pular, saltar, aquele negócio de você cai para um lado, cai para o outro, tem que girar. Então é uma coisa que para a criança é muito divertida. A criança adora pular, saltar, dar um cambole, o rolamento, que a gente fala como criança, né? Mas é muito divertido nesse sentido. Então acho que por isso que eu optei por ser goleiro. Não me matem, mas bem rapidamente, tem algum site que a pessoa possa comprar o livro, ver mais sobre o livro? Para comprar o livro tem o site da Editora Forte, que é editoraforte.com.br, pelo Facebook também. Tem também o meu livro, que é renamonteiroqueiroz.com. Lá você tem um clique ali do livro, você cai direto no site da editora. Tá, livrarias, hoje mais pela internet, né? Hoje em dia é o nosso... Só acessar ali no Google ali o nome do livro. Profissão Goleiro, você acha ali o livro, só opções. Escolher a opção. Renan, obrigado pela sua participação. Eu falei, pessoal, não me matar, o pessoal da técnica, viu? Porque o meu tempo acabou faz um tempo, eu estou aqui enrolando. Passa bem rápido. Até a próxima, viu, Renan? Obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Boa tarde. Bom, obrigada a você, internauta, que participou aqui, enviando sugestões, suas perguntas. Até o próximo programa. Tchau.